Liturgia diária com o Padre Ivanildo Araújo Souza, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Rio Pardo de Minas, Diocese de Janaúba. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em São João, capítulo 6, versículo de 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca mais morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é um convite a nos alimentar da palavra e da Eucaristia, para que tenhamos a vida eterna. Temos, portanto, diante de nós as duas mesas do banquete eucarístico e a mesa da palavra e da Eucaristia. Queridos filhos e filhas na fé, na Eucaristia, Jesus se oferece como alimento para nós. Ele é o pão da vida. Quem dele comer nunca morrerá. É o pão que nos fortalece e nos dá a vida, nos capacita para a missão. Quando comungamos, Cristo passa a fazer parte da nossa vida e seu Espírito está em nós. Esta é uma das formas, meus irmãos e irmãs, mais eficazes de irmos até Deus. O texto de hoje fala sobre isto, ir ao Pai por meio de Jesus. É com Jesus que vamos ao Pai. Jesus é a presença de Deus entre nós. Ninguém viu o Pai, mas o Pai se fez conhecer pelo Filho. Jesus é a encarnação de Deus. Por meio dele vimos o rosto de Deus e nos identificamos com ele. Jesus se fez humano para nos tornar mais divinos. Queridos filhos e filhas na fé, todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Trazemos em nós uma parcela de divindade. É o amor de Deus por nós que possibilitou esse acesso, a identificação, esse caminho que nos leva até Ele. Quem viu o Filho, viu o Pai, disse Jesus em outro momento a Filipe. Filipe queria ver Deus, mas até então não conseguia vê-lo na pessoa de Jesus. Queridos filhos e filhas na fé, ao manifestar esse desejo, Filipe abre os canais para que Jesus se manifeste em sua vida e revele nele a presença do Pai. Essa recepção que faz de Filipe uma autêntica testemunha da presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o que conduz para a missão de anunciar aos seus irmãos, como vimos no Evangelho, ir e viver no anúncio do ressuscitado. Que possamos nos alimentar, meus irmãos e irmãs, sempre dessas duas mesas que a liturgia eucarística nos oferece,
e sejamos sempre testemunhas fiéis do Cristo ressuscitado aos nossos irmãos e irmãs que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer e de ver Jesus. Queridos filhos e filhas na fé, Pai e Filho trabalham em perfeita sintonia, com o mesmo objetivo: levar as pessoas a crer em Jesus para que tenham vida plena. Não é possível ao ser humano alcançar diretamente a Deus. O que dele temos é uma vaga noção. Quem tem condições de nos revelar o Pai é seu Filho Jesus Cristo, que dele procede. Assim como o Pai apresenta ao mundo o seu Filho amado, do mesmo modo Jesus nos fala do Pai. Só aquele que vem de Deus é que viu o Pai. Prossegue o discurso sobre o pão descido do céu. Jesus dá um passo a mais, dizendo que o pão que ele dará é a sua carne. Na cultura bíblica, carne é o mesmo que a pessoa humana. O Verbo se fez carne. Ele é o Cordeiro de Deus que vai se sacrificar por amor, morrendo na cruz. Há aqui, queridos filhos e filhas na fé, uma forte alusão à Eucaristia, alimento espiritual do cristão. Que a Eucaristia que recebemos nos fortaleça para vivermos a missão do Cristo entre nós. Rezem comigo. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isto me basta, nada mais quero pedir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino.